A batalha de Acer Silva e Vanica foi uma das coisas mais interessantes na saga de Spade. Como a gente pôde acompanhar ali na batalha da Noelle contra a personagem, nós tivemos um grande aprofundamento no flashback dela e principalmente com a chegada do Nozel no campo de batalha para explicar para nós sobre o que ocorreu naquele exato momento. A gente observa ali que a própria Acer Silva já era mãe de 3 crianças e havia dado à luz a uma quarta, que é a Noelle Silva. A gente tem a Nebra, o Nozel e também o Solid, né? Os 3 estados ali da água, né? E a forma realmente como a gente consegue ver essa perspectiva relacionada a Acer de uma forma bem interessante. A gente já tinha uma apresentação da personagem lá na saga do treinamento vulcânico, né? Com a Mereoleona através ali para a Noelle. E agora nós tivemos o aprofundamento completo sobre a personagem. E a gente observou nos últimos capítulos o seu retorno. E a gente começou a pensar, né? Eu pelo menos comecei a pensar que agora com a personagem colocada em evidência na trama, talvez a gente consiga entender a motivação de que fez realmente a Vanica ir atrás da Acer e ter matado a personagem. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos aqui comentar sobre a possibilidade do Lucius estar por detrás completamente da morte de Acer Silva. A gente sabe que tem uma pequena conexão ali, já que a Vanica é irmã do Lucius, então provavelmente tem alguma relação com a morte dela. Mas parece que tem algo a mais, parece que tem alguma conexão a mais, porque a Acer Silva poderia ser a principal candidata para se tornar a 28ª rainha, ou rei mago, né? Se é um posto, é uma posição, a gente pode chamar ela de rei mago ou rainha maga ali, na forma como você quiser, né? Na forma como você quiser interpretar. Mas a Acer Silva poderia ser, sim, a principal candidata para o posto de 28º Rei Mago. Essa posição vai ser algo interessante para a gente analisar todo o contexto e colocar uma timeline bem interessante nesse vídeo. E se vocês estão empolgados com essa situação, já deixem o seu like, se inscrevem aqui no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa legal, muita coisa interessante pra gente falar de Black Clover por aqui ainda. Vamos lá, né? Pra gente começar a entender esse contexto relacionado a Acer, a gente precisa entender aqui primeiro a timeline. É importante, né? Pra gente começar a pensar, caraca, LP, como assim ela poderia ser a Rainha Maga, né? Ou Rei Mago, a posição ali de Rei Mago. Cara, se a gente acompanhar a timeline certinha, vocês vão poder acompanhar a diferença de idade entre o Julius e a Acer e como a personagem provavelmente poderia chegar ao cargo. A gente vai conversar sobre todos esses detalhes e todos esses pontos, né? Como nós sabemos, o Julius, ele veio parar em Clover há mais de 18 anos, né? A gente tem ali, não tem a data exata de quando o Julius chegou, mas nós sabemos que ele está ali, né? Ele apareceu em Clover pelo menos há mais de 18 anos. E nessa visão, ele até mesmo fala que não lembrava do que se tratava, ele não se lembrava do seu propósito, da sua intenção, da maneira como ele era conduzido. E aí, a propósito, ele acabou criando essas motivações de criar um mundo mais justo, de ter um mundo mais justo. Ele fala isso na sua batalha contra o Patre. Então, há 18 anos, ele começou a aprimorar o seu nível ali de mago. Essa performance realmente de chegar e se alistar aos Cavaleiros Mágicos, depois crescer a cada posição, se tornando capitão dos Servos Cinzentos e também da forma de chegar à posição de Rei Mago. Só que a gente precisa ter outras informações, pegar outras pistas de outros personagens pra gente entender um pouco mais essa timeline, essa performance realmente de como a verdadeira motivação da morte da Acer Silva não era apenas para a Vanica brincar com a personagem como foi apresentado para nós na saga de Spade, mas porque ela era o principal adversário do próprio Julius para chegar na posição de Rei Mago.
A gente vai conversar com todos esses raciocínios, então presta atenção para você não ficar confuso, porque essa timeline, o próprio Tabata brinca um pouco com o tempo para atrapalhar essa confusão, e eu acho que dá para entender bastante sobre essas questões. Primeiro a gente precisa começar aqui a entender sobre a visão, né? A gente vai usar basicamente 6 ou 7 personagens pra gente chegar a essa conclusão de que esse era o verdadeiro plano ali do próprio Julius / Lucius pra conseguir acabar com a vida da Acer Silva. A gente primeiro começa a avisar que o Yami hoje tem 30 anos, né? Se o Yami tem 30 anos, ele chegou em Clover com 13. E basicamente ele acabou recebendo o seu Grimório com 15 anos, a gente consegue ver com ele, tinha mais ou menos 12 para 13 anos, quando a Noelle e o Yuno nasceram, né? Então ele tinha mais ou menos, aconteceu, não dá para saber exatamente, mas é entre a época ali que o Yuno e a Noelle e também ali o próprio Asta, eles eram recém-nascidos, aconteceu o massacre do clã Yami, né? Quase ali na mesma época e nessa forma realmente como é apresentado. A gente não tem as datas certinhas, mas o ponto bate ali que o Yami teria entre 12 a 13 anos. Então, apresentando o Yami, a gente consegue ver um pouco mais sobre a timeline do próprio Julius. O Julius hoje ele tem 43 anos, ou teria 43 anos, né? Ele encontrou ali o Yami com 27, né? Porque o Yami teria 15 anos, basicamente quando ele consegue a magia da escuridão, ele chama a atenção do próprio Julius e ele vai de encontro com o personagem, acaba indo de encontro com o personagem. Isso acontece quando ele tinha mais ou menos 27 anos e ele era capitão dos Cervos Cinzentos. Ele tinha 25 para 26 anos quando Asta, Yuno e Noelle nasceram, né? A forma realmente como a timeline começa a se enquadrar para nós de um jeito realmente bem interessante e a forma como tudo isso começa a fazer um pouco mais de sentido. E aí então que vem as informações bem interessantes, né? Porque a Acer, ela morreu com 33 anos, né? Ela teria ali mais ou menos de 33 para 34, a gente não sabe quanto tempo, né, a maldição da própria Megícula fez ela definhar até a morte, né? Essa foi a questão ali da maldição ali da Megícula. E esse contexto ele é bem importante pra gente ver que a personagem ela morreu entre 33 e 34 anos. Ela já era muito forte, ela já era muito madura e estava na posição certa para se tornar ali a Rainha Maga ou Rei Mago do universo ali de Clover, né? A 28ª nessa posição. E a gente tem ali a perspectiva de que a personagem hoje, se ela estivesse viva, ela teria 51 anos. A Acer, ela era a capitã mais experiente, principalmente situando ali na Águias de Prata, né? Liderando realmente esse esquadrão. E possivelmente ela tinha a característica de ser a possível candidata ao posto de Rei Mago. Essa figura realmente é interessante porque ela com 33 anos, sendo uma das magas mais experientes e forte pra caramba, a gente consegue ver que neste cenário a Acer seria uma adversária terrível para os planos do Lucius. Por isso que a gente consegue ver que a Vanica estando conectado com a morte da personagem, com essa maldição que erradicou a vida dela, pode mostrar para nós que a Acer foi tirada da jogada porque atrapalharia o plano do Lucius. E todas as pistas meio que apontam para isso, né? Porque a Mereoleona, ela admirava a Acer como alguém para ser realmente ali na sua visão, né? Alguém que ela visava, alguém que realmente ela admirava, né? Então, para alguém chamar a atenção da Mereoleona, essa pessoa no mínimo tem que ser muito, muito forte, ao ponto de ser até mesmo absurdo. A gente não sabe ali quais esquadrões ou quais capitães tinham nessa altura e que acompanhavam ali o Julius em sua missão, mas nós sabemos que existia uma maga e essa maga era extremamente forte, ela era experiente, ela tinha realmente essas concepções, então tinha de tudo para ela ser realmente essa posição, carregar essa posição. E olha só, não se confunda, porque aquele flashback da Mereoleona conversando com a Acer e ela grávida da Noelle é filler, tá? Esse episódio é filler e nunca teve nenhuma confirmação do Tabata nem nada. Então esse episódio ele é um acréscimo da história. Rola até uma confusão na legenda, chamando ali a Noelle de ele, de que a Acer poderia estar grávida de gêmeos. É uma loucura, né? O que foi esse filler. Mas a tradução acabou meio que acrescentando esses pontos e o que é falado ali é só ela, na perspectiva da Noelle.
Então, essa parte ela foi acrescentada na história e, analisando e subtraindo a idade atual da Mereléona com o que teria acontecido na época, a Mereléona teria apenas 16 anos, né? Bem diferente do que é apresentado para nós naquele quadro, naquele momento, naquela parte filler. Então, só da Mereléona admirar alguém, a Acer já deve ser considerada, já deve ter colocado ali como nível de uma pessoa para chegar ao posto de Rei Mago. E é claro, né, a personagem também tem a classificação posto de alguém da realeza, né? Então, ela tendo essa característica de alguém da realeza e sendo forte pra caramba, levantava a possibilidade dela se tornar um Rei Mago, né? Essa figura realmente ali de que era uma pedra de tropeço realmente no caminho do Lucius, o que fez o personagem tirar ela através da Vânica, né? O que foi realmente essa batalha, essa performance e as consequências da Megícula foi algo realmente muito bom para os planos realmente ligados ali do Lucius, né? Essa maldição que a Megícula foi colocando ali, tanto na Acer, que foi definhando pouco a pouco, não podendo voltar realmente a se tornar uma maga, quanto também na maldição do Nozel, de não poder falar isso para ninguém, foi tudo perfeitamente para que o Lucius conseguisse seguir em frente para executar o seu planejamento. Então, isso demarca realmente algo mais interessante para o personagem e a forma como ele foi trabalhando a cada passo e a cada momento. Nada pesou ali na consciência do Lucius, porque ele sabia que uma hora ou outra ele iria trazer a Acer de volta. Ele provavelmente admirava ali a performance dela como uma cavaleira, como alguém, né, como uma maga extremamente forte. Então, nada pesou na consciência dele, porque ele sabia que ela iria voltar à vida. E possível, a gente pode realmente pensar que ele manipulou toda a situação entre a Noelle e o Nozel para que a Megícula libertasse a alma da Acer e ele pudesse trazer ela de volta para confrontar os seus filhos. Então, essa é uma perspectiva bem interessante. A gente colocando realmente a timeline dos fatos, a gente começa a pensar que talvez o fato, né, o verdadeiro fato da Acer Silva ter morrido é porque ela era uma pedra de tropeço, ela era o grande adversário ali do Lucius / Julius para se tornar o grande Rei Mago.